Tu sente que estuda e não aprende? Tu marca o texto no livro, faz um resumo massa e mesmo assim, quando tá de frente pra uma questão, parece que nunca viu nada sobre aquele conteúdo? Vem comigo que eu vou te ajudar. Essa é a Faça Acontecer, websérie aqui no canal da Asus Brasil comigo, Rei Debi, e a Mi Alves. E junto a gente vai te ajudar a tirar os planos do papel. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a estudar melhor pra fazer acontecer. Olha, desculpa se tu se sentiu meio atingido com aquele começo, eu sei que é um drama para vários estudantes. Acontece que muita gente aprendeu a estudar daquelas maneiras, grifando, relendo, resumindo, e acaba achando que se não tá dando certo, o problema é com elas. Mas se eu te dissesse que apesar de ser bem intuitivo, talvez não seja a melhor maneira de aprender o conteúdo. A questão é que a gente é ensinado sobre tudo, menos sobre aprender. E quanto menos eficiente é o nosso jeito de estudar, menos a gente entende, mais tempo a gente gasta tentando entender e mais desanimado a gente fica. É a receita perfeita pra ter ranço de estudar e achar que você não é capaz. Exatamente por causa disso, que foi um processo porque eu passei e às vezes ainda passo, eu comecei a ficar curiosa pelo processo de aprender, como a gente aprende e aprender a aprender melhor. Então eu vou te passar agora o que eu aprendi e já devia ter percebido há muito tempo. Imagina que tu foi pra um lugar novo na semana passada. Supondo que tu tem uma memória normal, se te levassem lá de novo hoje, tu provavelmente conseguiria reconhecer o caminho. Ué, eu já vi isso aqui antes. Mas, se te colocassem sozinho, no ônibus, carro, metrô, whatever, sem aplicativo de mapa, tu conseguiria chegar lá? Não necessariamente, né? Isso acontece contigo, Mi? Eu sou super perdida. Quando eu me mudei para esse apartamento, eu fiquei durante 3 meses usando o Google Maps para dirigir o meu carro, para ir até o mercado e voltar para minha casa, porque eu não fazia ideia de onde eu estava. Eu sou uma pessoa muito ruim geograficamente. Obrigada, porque agora eu me sinto menos só. Esse exemplo sou eu purinho. Mas enfim, na página 124 do livro Você Sabe Estudar, tem uma frase que diz assim: a pergunta e a resposta são 2 pontos em uma floresta. Cada vez que tentamos responder, é como se caminhássemos de um ponto para outro. Como resultado, a trilha começa a ficar marcada. Ao caminhar novamente, o trajeto é mais fácil. Quanto mais vezes coçamos a cabeça para pensar no que seria a resposta, mais fácil fica o trajeto. A trilha muito frequentada vai ficando gravada na memória. Chique, né? Eu coloquei um livro assim, mas é porque adiciona uma credibilidade pro que eu tô dizendo. Vocês saberem que eu não tô tirando da minha cabeça. Enfim, a explicação mais detalhada é longa e tem vários artigos sobre isso, mas de maneira resumida, a melhor maneira de estudar, cientificamente falando, é o Active Recall, ou evocação ativa, ou recordação ativa se você quiser também. Aqui você vai tentar lembrar o que ouviu ou leu, sem usar nada além da sua memória, ao invés de voltar e reler o conteúdo, por exemplo, que não exige nada de memória. Assim, tu tá evocando o conteúdo e esse é um processo essencialmente ativo. Relendo, por exemplo, tu pode ter a ilusão de que já aprendeu porque tu reconhece aquilo, mas não significa que tu saberia explicar se alguém te perguntasse do nada no meio da rua. E é isso que a gente precisa resolver, entendeu? Naquele exemplo de antes, isso seria como, na hora de refazer o trajeto, sempre usar um GPS que te diz exatamente por onde ir. Quem já fez isso sabe que se não tentar lembrar sozinho, sempre vai precisar dele. A gente pode até reconhecer o caminho, mas às vezes a gente não sabe em qual rua entrar ou pra que lado virar. Fez sentido? Eu fiquei muito orgulhosa de mim pela analogia, eu disse que fez. Se tu quiser saber mais sobre a ciência por trás do que eu tô dizendo, eu recomendo esse vídeo aqui. Agora, o vídeo sobre anotações na aula fez ainda mais sentido, né? Se tu ainda não assistiu, eu recomendo que tu vá lá depois de terminar esse aqui, porque algumas ideias podem te ajudar a fazer a evocação ativa. Mas bom, tendo entendido o princípio, colocar em prática não é muito complicado. Tem diferentes formas de fazer isso, mas quando o conteúdo é extenso, pode ficar difícil ficar só no papel. Usando o notebook Asus VivoBook 15, que vem equipado com processador Intel Core i7 da 11ª geração e processador gráfico Intel Iris Xe, que realiza tarefas com velocidade e inteligência inigualáveis, ganhando mais tempo pra você, que é fino, leve e tem maior duração de bateria, eu vou te dar algumas ideias. Perguntas. Eu mostrei no vídeo sobre anotações como fazer no Word para colocar pergunta e resposta e ocultar a resposta, ficando assim. Daí, quando tu for estudar depois da aula, tenta responder e só abre a resposta depois que tiver pelo menos chutado. Flashcards. Uma opção parecida, mas um pouco mais específica, é fazer flashcards, que são cartões com uma pergunta na frente e uma resposta atrás. Tu pode usar programas e sites gratuitos como o Anki e o Quizlet, respectivamente, ou fazer no papel mesmo se tu tiver tempo. Eu só recomendo que tu tente atomizar eles, ou seja, colocar o mínimo de informação possível em cada um, como se eles fossem átomos, não colocar muita coisa de uma vez. E que tu diferencie o que precisa ser memorizado e o que precisa ser entendido, porque flashcard é essencialmente de memorização. E nem tudo se aprende com flashcard. Leitura ativa. Quando tu estiver lendo os slides ou material extra, a cada tópico terminado tu pode virar pro outro lado para não olhar mais pro material e tentar relembrar aquilo que tu viu e explicar para si mesmo. Tu vai ficar surpreso com o quanto tu achou que tinha aprendido e na verdade não entendeu mesmo.
Ocultar informações. Se tu adora os resumos e não larga por nada, na hora de estudar tu pode tentar tampar as informações, que pode ser com o dedo mesmo, e tentar lembrar ao invés de já ir direto para a releitura. Também tem uma extensão para Google Docs que serve justamente para isso, tu pode testar. Escrever ou falar tudo que tu sabe sobre o tema. Essa é a ideia mais punk, mas ao invés de tópico por tópico, tu pode tentar lembrar de tudo de uma vez sem nenhum guia. Pode escrever tudo que tu sabe sobre o tema ou falar pra si mesmo, daí anotar o que tu não lembra de jeito nenhum e tu vai saber onde tu precisa melhorar. E aí, gente, fez sentido? Como o próprio nome já diz, esse método é obrigatoriamente mais ativo, então corre menos risco de tu se enganar que tá estudando, ou seja, ler passivamente sem realmente prestar atenção. Além disso, deu pra perceber que ele é mais desconfortável, né? Mas é isso mesmo, se estiver sendo difícil significa que tá funcionando, estudar não é pra ser fácil. Outra coisa é que se tu parar pra pensar, é isso que tu vai ter que fazer na hora da prova mesmo. Não vai ter um livro, um resumo do lado pra tu consultar toda vez que esquecer um termo, um conceito ou uma fórmula. Vai ter que sair da tua cabeça. Na escola, eu fazia Active Recall, ou evocação ativa, e eu não sabia. Eu gostava de ensinar pra mim mesma com o que eu lembrava, sem olhar as notas. Quando eu não lembrava de alguma coisa, eu pescava lá, mas logo em seguida voltava a falar daquilo que eu tava lembrando. E dava muito certo. E pro teu estudo dar ainda mais certo, tu pode escolher o notebook ideal para as tuas necessidades. A ASUS fez um site massa que te ajuda a entender qual é o mais indicado pra ti. Vai lá em aprendacomasus.com.br. E para mais informações sobre o Asus VivoBook 15, que é o notebook que eu uso para trabalhar e estudar, clica no link da descrição. Mas Débora, depois que eu estudei, como não esquecer o que aprendi? Esse assunto para outro vídeo. Mas calma que no próximo a mim vai ajudar a gente a aprender idiomas, eu já quero. Para não perder, já se inscreve e ativa o sininho. Se tu ainda não assistiu o último vídeo, inclusive, aperta aqui do ladinho, viu? Um beijo e até a próxima!